Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para estudar com os irmãos esse texto que foi escrito para o Manancial pelo irmão Diego Ricker. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então, irmãos, é importante que vocês saibam que eu não escrevi uma linha do que vai ser discutido. E mais, este texto tem mais de um ano que foi escolhido. Então, quando o Senhor coloca nesta data esse texto, esse conteúdo, é porque ele já tinha em mente o que ele queria que a gente escutasse, né? Então, o que eu vou fazer? Como não houve colaboração minha em nada do que foi escrito, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que nós tenhamos corações ensináveis e tenhamos uma mente que compreenda as coisas que o Senhor faz e que tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem. Que nós possamos ser gratos e não ficarmos murmurando, reclamando, certos que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Perdoa, Senhor, quando nós murmuramos e pedimos que Tu nos abençoes, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. E diz assim, ó: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas que vêm dele existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então Deus sabe por quê. O versículo escolhido é o 34, que diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ora, a gente costuma sempre dizer, se Deus permitir, se Deus quiser. E isso é muito comum, sempre que a gente conversa, né, em várias situações, em vários diálogos que a gente tem, principalmente lá no norte, aqui o irmão Diego Rica diz que é muito comum, vai, se Deus permitir. Então, e essa frase, né, se Deus quiser, se Deus permitir, não deixa de ser uma verdade bíblica, né, pois amanhã, a gente não sabe do amanhã, quem sabe do amanhã é Deus. O homem, o ser humano, sempre desejou saber o futuro, né? Daí, assim, consultar cartomantes, videntes, porque tem um desejo desenfreado no coração, que busca de muitos jeitos, de muitas maneiras. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente fazia umas superstições lá para saber o primeiro nome de quem ia casar, umas bobagens assim, né? Por quê? Porque a gente tem curiosidade, né, a respeito do futuro. Mas o homem que busca querer saber do futuro, ele acaba vivendo iludindo com a falsa sensação de que está controlando tudo na sua vida. Mas a gente tem que ter em mente o quê? Que a palavra de Deus nos mostra, nos adverte, nos admoesta o quê? A gente viver o hoje. E ela nos desencoraja totalmente a saber do amanhã, porque a Bíblia é muito clara dizendo que quem pertence ao amanhã é a Deus. Então, como a frase do início do texto, a expressão Deus sabe o porquê, também é uma verdade da Bíblia. Pois nessa frase está implícito, fica claro, está explícito, aliás, fica bem claro o reconhecimento que só Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe nada, né? Então, em vários momentos da nossa vida, a gente fica se questionando, por que foi desse jeito e não foi daquele? Nossa, mas eu queria tanto que isso acontecesse. Eu tinha certeza que era desse jeito, que a coisa ia dar certo, que a coisa ia para frente. Por que foi diferente? Então, a gente fica questionando, né? Não fica satisfeito com a resposta que recebeu. A gente sabe, no entanto, que a gente não vai ter todas as respostas que a gente quer para as nossas perguntas, né? E Deus não responde de acordo com aquilo que a gente quer sempre. Mas
a gente tem que ter em mente o seguinte: mesmo quando a resposta que a gente recebe deixa a gente triste, nós temos que nos lembrar, por mais que aquilo fosse fundamental e importante para você, você tem que se lembrar que Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê daquela resposta. Porque quando a gente tem isso em mente, imediatamente a gente tem resposta para todas as perguntas da nossa vida, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o porquê. Então, ele reconhece em nós, ele sabe que nós somos pequenos e ele já nos delimita a não procurarmos saber do futuro. Para quê? Para que a gente possa confiar absolutamente em Deus. A gente tem que entender e reconhecer que a gente está diante de um mistério de Deus e mistério da vida. A gente fica, puxa, mas tinha que ser daquele jeito. Não me conformo. Tinha que ser deste jeito. Irmão, lembra que a mente do Senhor é uma coisa que a gente não pode sondar. Para nós é impossível saber o que vai na mente do Senhor. Por mais que aquilo que você queira não tenha acontecido, você tem que entender que as circunstâncias, todas elas, dependem de Deus. E a gente tem que ter a mente de Cristo para entender que Deus sabe o porquê de todas as coisas. E Deus sabe por que a gente não conseguiu determinada coisa. Às vezes é a vontade de Deus e às vezes é a permissão de Deus. Mas Deus sabe o porquê e a gente não deve lutar contra isso. A gente, sendo assim, a gente precisa confiar na sabedoria e na bondade do Senhor, reconhecendo que mesmo a gente não sabendo o porquê das situações, Deus sabe. E o fato de Deus saber já é o suficiente. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Somente Deus sabe o porquê de tudo. Confiemos nele. Bom, meus irmãos, eu termino aqui, né, deixando meu abraço diário aqui de Ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Quero que os irmãos também se lembrem aquilo que a gente se propôs a declamar, a acreditar, a ser a nossa regra para 2022, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E é lógico, vão confiar e não ficarão murmurando, fazendo contendas, lembrando que Deus sabe o porquê. Amém? Então, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.